O ator Wagner Moura participou de um ato em Salvador contra a PEC da blindagem, ou PEC da bandidagem, e contra a anistia aos condenados pelos ataques do 8 de janeiro. Durante o protesto realizado na Barra, ao lado de Daniela Mercury, ele criticou os projetos que enfraquecem a democracia e declarou ter orgulho de ser baiano. Aqui a extrema-direita não se cria, disse ele. O público entoou gritos de "sem anistia", reforçando a defesa da democracia e o repúdio às propostas em votação no Congresso. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Direto de Salvador, Daiane Oliveira, conta pra gente essa história. Direto em Salvador, mas eu tenho uma questão sobre o que o Wagner falou, que é o seguinte: concordo plenamente sobre a disputa política no Nordeste, que é totalmente distinta da disputa no Brasil como um todo. A região Norte-Nordeste tem peculiaridades politicamente. Salvador deu um show de como se faz manifestação. E eu vou te dizer uma coisa: dá um show sempre, tá? Eu lembro de uma manifestação, Sofia, contra a reforma trabalhista, ainda com Michel Temer, se não me engano, foi do 16, 17 o ano. E foi um dia de greve geral, que é um dia de manifestação que eu amo. Eu adoro greve geral. Eu adoro quando a cidade para, empresário não ganha dinheiro, e foi greve geral no Brasil inteiro, né? Greve gerais, em geral, são, né? No país todo. E foi fantástico, foi algo muito lindo. Eu lembro da Avenida 7 tomada de ponta a ponta de trabalhadores e trabalhadoras que utilizaram ali diversas formas para conseguirem chegar naquele local. Até porque, em greve geral, não funciona ônibus, não funciona metrô. Então, só o fato de você já ter que se desdobrar para chegar naquele ato já é algo lindo, já é algo belíssimo. E a gente voltou a ter isso ontem, né, no domingo. Aqui em Salvador, foi da região do Cristo até o Farol da Barra, foi algo também muito bonito de se ver. E o Wagner, ele arrasou, né? Ele é uma pessoa super politizada, então a gente não imaginava pouca coisa. Eu vou te pedir, Sofia, para trazer primeiro o vídeo. Esse vídeo eu vou te pedir para soltar os primeiros 30 segundos, 39 segundos. Só o vídeo a gente pode ir comentando em cima dele, porque tem uma música que a Daniela Mercury está cantando, então a gente não pode mostrar, infelizmente. Não pode ser o comecinho sem música mesmo, sem, só para a gente ver o Wagner Moura e a Daniela Mercury ali em cima do trio. Tem até uma coisa peculiar, tá, Sofia? Que é uma informação a mais. Tem uma galera que desconhece a cultura de Salvador e desconhece a cultura negra, sobretudo, e não sabe que esse homem aí com sombreiro, ele é um performista, ele é um artista, e essa é uma performance do cortejo afro. Tem gente falando, inclusive, que o Wagner Moura está explorando um rapaz, enquanto o rapaz está ali no sol, segurando o sombreiro, uma reprodução de cena de como se fosse um período negro de senzala. Acredite que a gente está ouvindo algo nessa linha por pessoas que desconhecem a performance do cortejo afro, que sempre, inclusive, está presente nos atos da Daniela Mercury, tá, Sofia? É inacreditável. Vou te pedir para soltar aí a fala do Wagner, por gentileza. A zona de ser aqui da Bahia. Porque aqui a extrema-direita não se cria, não. Aqui não, pai. E aí ele, né, dá a canjica dele. Para quem não sabe, tá, gente? Wagner, ele já foi músico, então ele canta, ele apresenta, ele é bem completo. E nesse discurso, pronto, Sofia, acho que já tá bom. Nesse discurso ele chega a falar, né, que na Bahia a extrema direita não se cria. E daí um grande problema, porque a Bahia, há muito tempo, a gente tem na Bahia o carlismo, né? E além do carlismo, a gente tem uma gestão na Bahia, que é uma gestão da União Brasil. Há 8 anos tivemos a Semi Neto como prefeito,
a gente tem agora o Bruno Reis no seu segundo mandato, ele já passou 4 anos, ele está agora no segundo ano de seu mandato. Eu vou te pedir para trazer um vídeo do Bruno Reis, do prefeito atual de Salvador, que foi reeleito com quase 80% dos votos, e ele fez uma crítica aí ao julgamento do Bolsonaro, e ele fala sobre a anistia, tá? Então, na proximidade do julgamento de Bolsonaro, ele foi questionado sobre o que estava acontecendo no Brasil, etc. e tal, o cenário político. E olha o que ele fala. Infelizmente, medidas como essa só faz estimular ainda mais a escalada desse extremismo, da instabilidade que vive o país, de um estado de crise permanente. Quem paga essa conta, infelizmente, é o povo, porque é muito difícil governar num clima de instabilidade como esse, de indefinições, de incertezas, acirrando ainda mais os ânimos da população. Então, as manifestações no último domingo já foram grandes, com certeza no próximo serão ainda maiores, porque infelizmente o país vive esse quadro de instabilidade e onde não suporta mais, é um clima, parece, de eleição permanente. Infelizmente o atual presidente não conseguiu pacificar o país, unir todos num único propósito de ver o país crescer, se desenvolver, né, gerar empregos, e a gente está vendo aí, infelizmente, a crise se agravando ainda mais, as pessoas, em especial as pessoas mais pobres, pagando essa conta das brigas políticas. Gente, esse é o meu prefeito atual de Salvador. Como assim? Sim, ele defende o Bolsonaro. Ele defende Bolsonaro. Ele não defendeu o Bolsonaro do passado, ele não defenderá no futuro, ele defende no momento presente, nesse momento em que o Bolsonaro está no processo de julgamento, né, e agora já de condenação, a pessoa segue com este discurso. E ainda fala de uma instabilidade no cenário brasileiro, ainda fala de polarização, como se nunca tivéssemos ricos contra pobres, nunca tivéssemos, inclusive... eu gosto sempre de falar quando as pessoas comentam sobre a democracia brasileira, tá, Sofia? E aí a gente esquece, por exemplo, que até a década de 30, é verdade que mulheres não votavam até 30, conquistaram o voto. Mas os negros continuaram sem votar, em sua maioria, porque para você votar na década de 30, você tinha que ser alfabetizado, e muitos não conseguiam comprovar a alfabetização. A gente tem aí, mulheres, inclusive, tinham que ter ainda um consentimento dos homens naquele momento. Então, quando a gente fala de avanços democráticos, esses avanços vieram para quem? Como assim esses avanços? A gente tem a capital, que é uma das a mais negra fora do continente africano, Salvador. Também quase 90% da população se declara preta ou parda. E a gente tem, Sofia, agora um prefeito que está tentando privatizar até o elevador Lacerda e as praças públicas. É uma coisa assim, extremamente absurda, porque a dinâmica da privatização é conceder isso para que outras pessoas utilizem aquele espaço ali, utilizem a dinâmica do local, explorem, traga turistas, mas afaste a população. E por mais que seja lindo o elevador Lacerda, ele tem uma função lógica de diminuir a distância da região alta e região baixa de Salvador, por exemplo. E a gente tem uma gestão da extrema-direita que pensa em privatizar, que pensa em acabar com os espaços públicos, que pensa que não trabalha com mobilidade nem com combate a violências criadas por um combo, né? Racismo, classismo, a questão, né, do direito social, né, o direito da cidade. E lógico, né, a gente tem, infelizmente, uma galera que ignora que a gente tem um processo de carlismo que é totalmente ligado ao fascismo, ao bolsonarismo na Bahia. Então, muita gente lembrou ao Wagner que, olha, a extrema-direita se cria, infelizmente, com aí mais de 13 anos no poder, com esse grupo da extrema-direita que ainda defende o Bolsonaro, tá, Wagner? Então, é interessante, inclusive, Sofia, que o mesmo Estado que não deixa o carlismo retomar, né, no Estado como um todo, tem uma capital que ainda não abre os olhos para essa extrema-direita que a gere, que a governa. É um paradoxo,
que a gente só vê aqui. Ainda tem ainda tem um coronelismo introjetado na capital da Bahia, infelizmente, né? Pois agora entendi o que você quis dizer com o erro aí do Wagner Moura. O erro foi dizer que não se cria extrema-direita no, Isso. na Bahia. Ok, se cria extrema-direita na Bahia, isso é um fato. E até eu ouso dizer aqui, a Dai vai querer me matar, mas até a esquerda da Bahia é meio extrema-direita. Né, Rui Costa? Né, Rui Costa? Não, eu não vou querer te matar, não. Concordo plenamente. Os pensamentos, né, de Rui Costa é um pensamento segregacionista, um pensamento de extrema-direita. E eu ainda te digo mais, Jerônimo, com a política do atual governo da Bahia, com a política de drogas, a política de segurança pública, vai na mesma linha. Alguém perguntou, esse prefeito da Bahia, de Salvador, no caso, ele é do PT? Não, gente, é a União Brasil, tá? A gente há muito tempo não tem prefeito da esquerda. E eu até digo que na história contemporânea de Salvador, a gente teve Lídice da Mata, que é esquerda. O restante, a gente não pode dizer que a corrente ideológica seja de esquerda, não. É um grande problema Salvador nesse cenário. E tem o Jacques Wagner também, que. Ok, eu acho que a gente tem que começar a derrubar esses estereótipos de que todo mundo no Nordeste é de esquerda, que todo mundo no Sul é fascista, com exceção de Santa Catarina. Ficamos por aqui, Daiane. Pô, perdemos a piada. Perdemos o timing da piada. Vamos ficando por aqui, gente. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais Plantão do Meteoro.